né? Tá boa a imagem, hein? Hoje eu não pus a minha câmera profissional, eu estou só com a câmera do, do computador, mas tá tranquilo, né? Então eu vou começar a apresentação, tá? Configurações, tudo certinho, né? Tela cheia. Eu vou começar aqui, tá? Compartilhar. Bem, quando a gente fala em ração, com minha. Faz mexer isso aqui, né? Você. Bom, quando a gente fala em ração, eu não sei se vocês já ouviram falar desse quadrado de Pearson. Esse quadrado de Pearson aqui nada mais é do que um modo mais simples de você calcular uma ração, tá? Eu vou ver aqui a apresentação para tentar... Aqui, isso aí, ok? Então, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho a tela. Então é o seguinte, ó. Deixa eu voltar lá. O quadrado de Pearson nada mais é do que uma forma de você balancear uma ração com continhas muito simples, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso aí, mas a base da alimentação do suíno é farelo de soja e milho. Depois nós vamos ver um pouquinho para frente que existem outras coisas que a gente tem que colocar, como minerais, vitaminas, etc. Tá? Então, como exemplo, o mais simples possível que eu tenho aqui, chama-se quadrado de Pearson. Esse quadrado de Pearson nada mais é que estabelece as porcentagens de milho e farelo de soja que eu vou colocar numa determinada ração. Então, um exemplo que eu vou citar aqui, ó, quais as porcentagens de milho e farelo de soja para se balancear uma ração com 15% de proteína bruta, né? Tá? E eu sei que o farelo de soja tem em torno de 44% de proteína bruta. Esse valor pode variar, pode chegar até 49%, depende muito da forma como... Vocês sabem que o farelo de soja é o resultado da extração do... Você pega a soja, extrai o óleo e fica o farelo de soja que é utilizado na alimentação animal, né? Tá? Então, a quantidade de proteína varia muito, varia de 44%, pode chegar até 49%. Então, o ideal é que quando vocês adquirirem esse produto no mercado, a gente procurar olhar a porcentagem de proteína bruta que ele tem, né? Porque o teor de proteína bruta pode ser 46, 47, 49, enfim. O ideal seria fazer uma análise bromatológica desse farelo, porque aí você sabe exatamente a quantidade de proteína bruta que ele tem. Da mesma forma, o milho, fubá, né? O milho triturado, que a gente chama de fubá, ele tem um teor de proteína que varia de 8,2% até 8,9%, 9%. Eu estou dando um exemplo aqui com 9% para ficar mais fácil de fazer as continhas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma ração com 15% de proteína
utilizando farelo de soja, que tem 44, e o milho, que tem 9, tá? Por que ele chama quadrado de Pearson? Porque, na realidade, nós estamos fazendo um quadradinho aqui, ó, tá vendo? Então, o teor de proteína do farelo de soja é 44, não é? Que nós vimos lá em cima. O do milho é 9%. Então, o que eu tenho que fazer para montar o quadrado? Eu quero uma ração com 15% de proteína, não quero? Então, o que eu vou fazer? Tá? Aqui a diferença, ó, 44 menos 9, dá 35. E aqui, a soma dá os mesmos 35. O que eu vou fazer? Eu vou tirar em diagonal, sempre o maior menos o menor. Então, 44 menos 15 é igual a 29. E 15 menos 9 é igual a 6. Então, se eu somar esses dois aqui, vai dar 35. E se eu diminuir aqui, vai dar 35 também. Então, esse é o famoso quadrado de Pearson, tá? Lembrando que o material que você vai misturar, ele tem que estar, ele não pode ser acima de 15. Por exemplo, se tiver um farelo de trigo, por exemplo, que tem 16% de proteína bruta, e não tem como você fazer, certo? Então, esse valor 15 aqui tem que estar entre os dois. Esse valor aqui tem que ser maior que 9 e menor do que 15, tá certo? Então, a gente vai tirar em diagonal, 44 menos 15, 29. 15 menos 9, 6. Então, eu vou trabalhar com essa parte aqui, ó. Em 35 partes, eu vou usar 6 de farelo de soja. Em 35 partes, eu vou usar 29 de milho. Então, aqui eu vou achar as porcentagens de cada alimento, né? Então, eu vou fazer essa continha simplesinha aqui, ó. Se em 35 partes eu tenho 6 partes de farelo de soja, em 100 eu vou ter, que está aqui, ó, 100 vezes 100 dividido por 35. Tem alguém querendo entrar? Ah. Então, vocês estão entendendo, gente? Então, ó, em 35 partes eu tenho 6 de farelo de soja. Em 100 eu vou ter X que. Então, a minha ração vai ter 17,14 de farelo de soja e quanto de milho? Mesma coisa aqui, ó. Se em 35 partes eu uso 29 de milho, em 100 eu vou usar 82,86 de milho. Então, na minha ração vai ter aproximadamente 17% de farelo de soja e 83% de milho, tá? E como é que eu confiro para ver se isso daí dá certo, tá? Então, eu vou passar para cá, ó. Quanto que eu coloquei de farelo de soja? Não foi 17,14? Olha lá, 17,14. Quanto que eu coloquei de milho? Não foi 82,86? Então, na minha ração, eu vou colocar 17% de farelo de soja e 82% de qualquer coisa de milho. Esses 17% de farelo de soja vai me dar 7,54 de proteína. E os 82% de milho, 7,46. Como é que eu fiz essa conta? Está aqui, ó. Farelo de soja, ele tem 44% de proteína, só que eu estou usando apenas 17%. Então, 44 vezes 17,14 vai dar 7,54. O milho não tem 9% de proteína, então eu vou ter 9 vezes 82,86, que vai dar 7,46. Eu não queria 15% de proteína bruta na minha ração, está aqui, ó. 15% de proteína. Se eu quisesse fazer uma ração, por exemplo, com
16% de proteína, aqui ia variar um pouquinho mais, ó. 16% de proteína, aqui cairia para 28%, e aqui aumentaria para 7%. Então, à medida que eu aumento o teor de proteína bruta da ração, eu vou aumentando a quantidade de farelo de soja. Tá certo? Esse tipo de cálculo aqui, ó, é utilizado até para adubação. Você tem ureia tem 40%, coincidentemente, tem 45% de N. O sulfato de amônio tem em torno de 20%, né? Vamos supor que você queira um adubo que tenha 30% de N na mistura dele. Então, fica fácil de fazer, né? Vocês estão entendendo isso aí? Já entendem. Cadê? O Denis, né? Está entrando. Então, esse quadrado de terço aí é muito utilizado, né? Muito utilizado mesmo. Porque aí você tem exatamente, é uma continha muito fácil de fazer. Você poderia montar uma equação, né? Mas aí, você tendo isso daí, ó, você coloca lá, imagina que você queira fazer qualquer tipo de ração, com farelo de soja e milho. Você só muda essa parte do meio aqui, ó. Se você quiser uma ração com 12% de proteína, por exemplo, que nesse caso aqui seria uma ração de gestação. Então, você vai usar muito menos farelo de soja, certo? 12 menos 9, você usaria apenas 3 partes de farelo de soja, que daria em torno de 10%. E aqui, ó, daria, eu disse 12, né? 44 menos 12, 32, que daria 90% de milho e 10% de farelo de soja. Isso aqui é importante porque o farelo de soja é muito mais caro que o milho. Então, quanto mais farelo de soja eu coloco na ração, mais cara ela vai ficando, né? Então, o quilo do farelo de soja está em torno de R$ 1,70, está R$ 1.700 a tonelada. O milho deve estar em torno aí de, não sei quanto está o milho. Rodrigo, você sabe quanto está o milho, o preço do milho? R$ 100 o saco. 100? Real, professor. Aqui. Então, se você dividir 100 por 60, dá 1,3, né? É isso mesmo que dá? Deixa eu ver aqui. 100 dividido por 60. 100 dividido por 60, vamos ver quanto que dá. Nossa, tá caro, hein? Olha, 1,7. Dá 1,76. Olha só. Aí a ração fica muito cara, né? E o farelo de soja deve estar... Quanto será que está o farelo de soja? Vamos ver aqui. Preço do farelo de soja. Deve estar muito caro também, né? Aí o farelo de soja está em torno de R$ 2.100 por tonelada. Então, o farelo de soja está R$ 2,10 o quilo. O milho está R$ 1,70. Então, quanto mais partes de soja, farelo de soja você tiver na sua ração, mais cara ela vai ficando, né? Então, é uma continha simplesinha de fazer, né? Então, se eu estou usando, para produzir 100 quilos de ração, eu estou usando 82 de milho, se eu pegar os 82 e multiplicar por 1,7 e pegar o 17,14 e multiplicar por 2,1, eu vou ter um custo por quilo de ração, né? Então, 100 quilos de ração vão me custar tanto, né? Tá? Então, é isso aí.
Ficou claro isso daí? O Denis chegou um pouquinho atrasado, mas... Esse quadrado de Pearson eu já sabia fazer já, professor. Olha, coisa boa, tá vendo? Então, eu estou dando essa entradinha aqui, porque quando a gente for fazer a ração para suínos, nós vamos utilizar isso daí, certo? Então, com essa entrada aqui, eu vou tentar passar para vocês uma formulação de ração para suínos, tá? Então, já vou entrar nessa parte aqui, tá? Vou só fechar o... Opa! Vou salvar aqui, né? Só para fechar ele. Então, tá aqui, gente. Essa postilhinha aqui, ó, eu fiz ela. Vocês estão enxergando bem aí? Tá bom o tamanho? Estamos Sim, chegando bem. professor. Então, Eu ó. não tô enxergando um pouco. A Ana está no celular, né, Ana? Eu vou tentar aumentar um pouquinho, tá? Por enquanto A tá aqui. Ana já não enxerga normalmente, imagina. O celular, então. Tadinho, é mesmo. Mas por celular ele fica realmente muito pequeno. Eu vou tentar aumentar um pouquinho, tá? Vamos ver como é que fica aqui. Tá? E Ficou só bom, você professor. mesmo, hein? Só você Agora dá para mesmo. enxergar. Só o menino mesmo da minha sala, o líder da sala, que é uma comédia. Então é o seguinte, gente. Disciplina suinocultura, formulação e balanceamento de rações para suínos, tá? Então vamos lá. Introdução. Para se balancear corretamente uma ração econômica para suínos, a gente tem que conhecer as exigências nutricionais dos animais em cada fase de crescimento. Então a gente já viu que na maternidade, creche, você entra com a ração pré-inicial, certo? Essa ração pré-inicial, ela tem que ter 3.240 quilocalorias de energia metabolizável. Tem que ter 20% de proteína bruta. Tem que ter 0,8 de cálcio e assim sucessivamente. A inicial, vocês estão vendo que o teor de proteína bruta aqui vai caindo, não vai? A inicial já pode ser um pouquinho mais pobre em proteína e a energia se mantém, ó, praticamente igual para todos, à exceção da ração de lactação, que tem que ter um pouco mais de energia, 3.400. E o teor de proteína bruta em torno de 16. Então, para inicial, crescimento, terminação, gestação. Qual que é a ração mais pobrezinha aqui, em termos, né? Seria a ração de gestação, ela tem apenas 12% de proteína bruta. Então, se você conhece a exigência do animal, você tem que conhecer também o quê? A composição dos alimentos que você vai dar para esses animais, não é? Então, da mesma forma que a exigência é energia, proteína, cálcio, fósforo e sal, a exceção do sal, você vai ter os alimentos mais utilizados na alimentação de suínos, que pode ser aveia moída, calcário calcítico, farelo de arroz desengordurado, farelo de arroz integral, farelo de soja, farelo de trigo, farinha de carne e ossos, farinha de ostra, fosfato bicálcico, milho. Então, isso aqui são os principais alimentos que a gente utiliza para os suínos. Vocês estão vendo, por exemplo, o calcário calcítico aqui, ele só tem cálcio na formulação. Então, quando você vai montar uma ração e você nota que ela é pobre em cálcio, então um pouquinho de calcário que você coloca, você corrige o cálcio da ração. Certo? Existe um outro produto aqui também, ó, farinha de ostras, que também só tem cálcio na composição. Mas o mais utilizado aqui
como fonte de minerais é o fosfato bicálcico. Por que o fosfato bicálcico? Porque, além de cálcio, ele tem 23% de cálcio e tem fósforo também na composição. Então, é um alimento que é muito utilizado, tá? Então, como fonte de minerais, nós temos o calcário calcítico, a farinha de ostras e o fosfato bicálcico, como fonte de minerais, principalmente cálcio e fósforo. Depois a gente vai mostrar para vocês que existem outros minerais, que a gente chama de microminerais. Por que cálcio e fósforo é considerado um macromineral? Porque ele é exigido em maior quantidade. Agora, existe uma infinidade de outros minerais, né? Enxofre, potássio, molibdênio, enfim, flúor, enfim, vários outros minerais que a gente coloca como um suplemento que a gente vai colocar na ração, tá? Bom, eu conhecendo a composição dos alimentos em termos de proteína, cálcio, fósforo e energia, eu vou determinar quais os alimentos que eu vou utilizar. E lembrando sempre que o milho e o farelo de soja são indispensáveis, a não ser que você coloque no lugar do milho o sorgo, que também poderia equilibrar, tá? Além da composição dos alimentos, você tem que saber os limites de utilização. Então você fala assim, mas eu tenho farelo de arroz lá na fazenda, eu quero utilizar. Você pode utilizar no máximo 10% da ração na inicial. 40% em crescimento, 40% em terminação, 20% na gestação e 20% na lactação. Então você não pode simplesmente dar uma quantidade maior de farelo de arroz, porque ele tem você não pode dar ele à vontade. Os únicos alimentos que não têm limite de utilização, vocês estão vendo aqui, ó, é o farelo de soja, o milho e o sorgo. Está vendo aqui, ó? Esses 3 alimentos aqui você não precisa se preocupar na quantidade que você vai dar. É lógico, tudo dentro daquela proporção, né? Por exemplo, o óleo de soja é muito utilizado para você enriquecer a energia da ração. Porque o óleo de soja, se você olhar aqui na tabelinha 2 aqui, ó, o óleo de soja só tem energia. O óleo de soja não tem mais nada, ele não tem proteína bruta, ele não tem cálcio, ele não tem fósforo, só tem energia. Então, um pouquinho de óleo que você coloca, você pode melhorar aqui o nível de energia, por exemplo, da ração de lactação. Então, quando você tiver uma deficiência de energia, você coloca um pouquinho de óleo de soja. Algumas fábricas de ração já tem lá onde que bate a ração, o spray que joga a quantidade de farelo de soja desejada. Por exemplo, está fazendo uma batida aí de 2.000 quilos. Então, o óleo de soja já é colocado através de spray, né? Então, mistura aquilo tudo para enriquecer a energia da ração, tá? Então, além de saber a composição dos alimentos, que são basicamente aqueles dali, com pequenas diferenças, né? Por exemplo, o milho aqui, ó, eu coloquei 8,5 aqui, ó, mas pode variar, 8,3, 8,4, 8, enfim, tá? Chegando até 9, né? E o farelo de soja, como eu disse, eu coloquei 44 aqui, ó, ele pode chegar até 49, né? Tá? Dependendo da forma que foi extraído o óleo, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar um alimento rico em energia, que normalmente são os cereais, né? Milho e sorgo, e
combinar com alimentos ricos em proteína, principalmente o farelo de soja. O farelo de soja é indispensável na alimentação dos suínos. Então, quando você pega uma revista especializada em suínos e aves, sempre tem algum artigo sobre milho, farelo de soja. Por quê? Eles são indispensáveis na alimentação desses animais, tá? Vamos partir para a formulação da ração, então, tá? Isso aqui é uma receita de bolo, né? Você já fez bolo, Ana? Ana? Acorda aí. Que? Você já fez bolo? Aham. Como é que você faz bolo? Você não tem que fazer as coisas passo a passo? Sim. Tá. Tem a Ah, receita certa. exatamente, a ração orienta. Então, ó, qual que é o primeiro passo a ser seguido na formulação de ração? Primeiro, combinar o alimento rico em proteína, milho, em energia, como milho e sorgo, e o suplemento proteico, que eu falei de soja. Então, nós começamos a ração equilibrando a proteína. E depois nós vamos ver o resto, tá? Isso aqui é muito importante. Deve-se prever a adição de uma fonte de minerais, né? Que o sal já está na composição. E, normalmente, a gente coloca um premix. O que é esse premix aqui? Premix são todos os outros minerais e vitaminas, que são os macro, microminerais e vitaminas. Então, normalmente, a gente compra no mercado esse produto. Então, por exemplo, você vai na casa agrícola lá, enfim, na casa que vende ração, fala, ó, eu quero um Na casa premix. de agropecuária. Isso. Então, lá já vem a recomendação, falou, para fazer uma ração tal, você usa tantos por cento. Normalmente é uma quantidade muito pequena, em torno de meio, vamos dizer, isso aqui varia, tá? A gente coloca aqui 3%, mas varia de 2% e pode chegar até 4,5%, 5%, dependendo da ração, tá? Após o balanceamento proteico, então comecei pela proteína. Ó, eu quero uma ração com 15% de proteína. Primeira coisa de tudo, eu vou corrigir a proteína. Depois eu vou seguindo os passos, tá? Então, após o balanceamento proteico, calcula-se as quantidades de cálcio e fósforo fornecidas pelo milho e o farelo de soja. Então, se houver déficit de cálcio e fósforo, nós vamos utilizar o quê? O fosfato de cálcio. E depois, como a gente colocou fosfato de cálcio para corrigir o fósforo, a gente vai colocar uma quantidade pequena também de cálcio. Aí nós vamos verificar a quantidade de cálcio fornecida e etc. A quantidade de sal fornecida e a quantidade de premix é a recomendada pelo fabricante. Tá? Como eu disse, você vai na casa agropecuária lá e compra lá, eu quero um premix para ração de... Enfim, tá? Então, e finalmente, após o balanceamento, porque a gente, na realidade, a gente estima. Então, quando fechar, aí você... Deixa eu dar um espacinho aqui. Aí, né? Tá certo? Então, quando você fecha a ração, para dar o 100 certinho, você coloca ou tira do alimento principal, que normalmente é o milho, tá? Então, vamos começar? São 39. Se não der para acabar hoje, a gente acaba semana que vem, tá? Formulação de ração inicial para suínos, tá? Então, eu vou lá tá vendo aqui, ó? Eu vou até tirar esse trem amarelo aqui, só para...
não vai embaralhar a cabecinha de vocês, tá? Então, olha lá. Exemplo. Formulação de ração inicial. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Formulação de ração inicial para suínos. Dados. Então, vamos lá na tabela 1. O que a ração inicial tem que ter? Aqui, ó. Ela tem que ter 3.250 quilocalorias de energia, 18 de proteína, 0,7 de cálcio, 0,6 de fósforo e 0,3 de sal. Lembre-se que eu falei que a gente ia começar pela proteína, né? Tá? Então, na tabela 1 eu tenho as exigências nutricionais. Então, como é que eu vou fazer? Tá? A tabela 1 me dá as exigências. O que eu tenho de alimento disponível lá na propriedade? Eu tenho milho, eu tenho farelo de soja, eu tenho fosfato de cálcio, eu tenho calcário calcítico, e tenho sal e tenho premix. Esse premix aqui, a gente vai considerar que o fabricante recomenda aí 0,5%, tá? Então, esse 0,5% eu já vou colocar lá, tá? E aqui, ó, isso aqui é muito importante, ó, reservar 3% para mistura mineral vitamínica. Fosfato, calcário, sal e premix, tá? Então, ó, receita de bolo. Na receita de bolo você põe farinha, põe ovo, põe não sei o que lá. Então, ó, tá? Então, quando vocês forem fazer um exercício, vocês coloquem lá, primeiro passo, A, ou 1, ou enfim. Pode colocar por real. Como A, né? Pó Royal. É isso aí, tá? Balanceamento da proteína. Quanto que eu quero de proteína na minha ração? Não é 18? Só que é o seguinte, ó. Eu reservei 3% para mistura, não reservei? Então, esses 18% tem que estar contido em 97 quilos. Por quê? Porque quando eu colocar os 3 de mineral, eu não vou desbalancear a ração. Então, a primeira conta é essa. Então, a necessidade de proteína não é 18? Então, em 97 quilos, eu tenho que ter 18%. Mas, em 100, eu vou ter quanto? Tá? Aí é que está o pulo do gato, né? Tá? Vou pôr rosinha aqui. Ficou feio. Pô, uma cor mais azulzinha. Ué, vou ter que marcar, né? Enfim. Pronto. Então, em 100 eu vou ter X de proteína. Aqui deu 18,56. Então, qual o valor que eu vou colocar no quadradinho de Pearson? Esse 18,56 aqui, ó. Agora sim nós vamos usar o quadrado de Pearson lá. Aqui eu vou calcular as porcentagens de milho e farelo de soja com base na proteína pelo quadrado de Pearson. Tá? Eu não vou tirar esse trem aqui, meu Deus. Bom, agora tirou não. Bom, o farelo de soja não tem 44? Lembra lá quando eu falei para vocês do quadradinho de Pearson? Aqui, ó. Tá vendo? Qual o valor que eu vou colocar aqui, né? 18,56? Então, vamos lá, ó. 18,56. Eu vou fazer aquela continha. 44 menos 18,56 vai me dar 25,44. 18,56 menos 8,5 dá 10,06. Lembrando sempre que, se eu diminuir aqui, tem que ser igual a essa soma aqui. Tá? E outra coisa, ó, gente, é o seguinte. Nessa formulação,
o passo seguinte sempre depende do passo anterior. Se você errar nesse passo aqui, ó, aí você errou todo o problema. Então, lembrando sempre que tem que ser, escreve direitinho. Letra A, letra B, letra C, e vai tocando o barco, né? Tá? Então, lá, cálculo das porcentagens de milho e farelo de soja com base na proteína, pelo quadrado de Pearson. Então, em 35,5 partes, eu vou usar quanto de farelo de soja? Né? 10,06? Para 97, isso aqui que é importante, ó. Para 97, ó, eu vou usar quanto? Não é 100, tá? Naquele exemplo que eu dei para vocês lá no, no, no PowerPoint, é 100, não é? Aqui, ó. Em 100, na realidade, aqui é 97, porque eu reservei 3% para mistura mineral, tá? 95 não dá para usar, né? Então, ó, quanto que eu vou usar de farelo de soja, então? 27,49% de farelo de soja e, pelo mesmo raciocínio, 69,51. Quanto que tem que dar essa soma aqui? Não é 97? Ó, 97, né? Ele saiu da... bom, depois eu corrijo isso aqui, porque eu tenho que jogar tudo para baixo. Então, o total aqui deu 97, né? Tá? C. A primeira parte foi, a segunda foi, a terceira parte. Composição da ração sem a mistura mineral vitamínica. Quanto que eu calculei de farelo de soja? Não foi 27,49? De milho não foi 69,51? Quanto que esses elementos aqui me forneceram de proteína, de energia, de cálcio e de fósforo? Como eu comecei pela proteína, é lógico que tem que bater aqui, senão eu já errei aqui. Se não der 18 aqui, eu já errei. Se eu não tivesse colocado os 97, aqui ia passar, não ia? Ou ia faltar. Então, o ideal é, aqui tem que dar exatamente o que eu quero. A exigência não é 18, aqui não deu 18, está certinho. Se errar aqui, errou também. Energia metabolizada. O farelo de soja me deu 903 e o milho 2,377. E as regrinhas de 3 estão todas aqui, ó. Tá vendo? Em 100 de farelo de soja tem 44, em 27,49, 12,09. Em 100 de milho tem 8,5, em 69,51, 5,91, que deu exatamente os 18. Agora aqui é o seguinte, ó. Por que o milho e o farelo de soja dão tão certo na nutrição de não ruminantes? Porque eles têm os valores de energia muito semelhantes entre si e muito semelhantes ao que o animal precisa. Então, olha aqui, ó. O total não foi 3,280? Quanto que o animal precisa? 3,250. Então, vocês estão notando aqui, ó, que deu 30 a diferença, mas 30 em 3 mil é muito pouquinho, né? Dá 1%. Então, tá, a gente considera como ok. Então, normalmente, quando você corrige a proteína, você normalmente já corrige a energia. O que aconteceu com o cálcio fósforo aqui, ó? Tá vendo? Ó, deu negativo aqui, ó. Eu precisava de 0,7 de cálcio e 0,6 de fósforo, então a minha ração está equilibrada em proteína, glúten e energia, porém está faltando muito cálcio e fósforo. Aí que eu tenho que entrar com a correção, né? Com os alimentos que eu tenho, que no caso seria o fosfato bicálcico e o calcário, tá? Então a minha ração já está prontinha em milho e farelo de soja. Então eu tenho 97% da minha ração prontinha. Então vamos passar para letra D, tá, gente? Letra D. Cálculo da suplementação de cálcio e fósforo. Primeiro, D1. Primeiro eu vou corrigir o fósforo.
Por que eu corrijo primeiro o fósforo? Porque o fosfato bicálcico tem cálcio também. Então, o pouquinho que eu colocar de fosfato bicálcico, eu acabo colocando um pouquinho de cálcio também. Aí tá? Então, eu vou corrigir o fósforo. Em 100 de fosfato tem 18,1 de fósforo. A quantidade de fosfato bicálcico para atender essa exigência é de, tá vendo aqui, ó, 0,2257. Eu vou colocar 1,25 de fosfato bicálcico, tá? Aí eu venho com o cálculo aqui, ó, fornecimento do cálcio pelo fosfato bicálcico. Vocês estão notando que cada conta depende da anterior, tá? Então eu vou jogando. Se você errar primeiro, você erra tudo, tá? Então precisa prestar muita atenção nisso aí. Então eu vou utilizar 1,25 de fosfato bicálcico, não vou colocar lá. Então eu tenho 97 de milho de farelo de soja, tenho 1,25 de fosfato bicálcico e eu vou calcular o cálcio fornecido pelo fosfato bicálcico, tá? Em 100 de fosfato bicálcico tem 26,3 de cálcio, que está lá na tabela 2. E 1,25 que eu calculei vai me dar 0,316. Esse 0,316 é suficiente para suprir a deficiência de cálcio? Não é, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho que calcular um novo déficit, né? O déficit de cálcio não era 0,5967? 0,5967 aqui, ó. Mas quando eu coloquei o fosfato bicálcico, eu coloquei 0,316, então eu tenho um novo déficit aqui, ó, que é 0,2807. O que eu vou usar? Calcário, tá? Porque o calcário só tem cálcio na composição dele. Então, vamos lá? Então, em 100 tem 38 e a quantidade de calcário para atingir o 0,2807, eu vou colocar 0,740 kg de calcário. Tá? Então, como é que vai ficar a composição final da minha ração? Olha só, composição final da ração. Farelo de soja, já calculei lá, 27,49, o milho 69,51, isso aqui dá os 97. 1,25 de fosfato bicálcico, 0,74 de calcário. O sal está lá na tabela, vamos fugir lá na tabela 1, né? Aqui, ó, 0,3 de sal, isso aqui eu tenho que colocar. O que é o sal? NaCl, cloreto de sódio, tá? NaCl, que é sal comum, tá? Então, a minha ração vai ficar exatamente assim, ó. 1,25 de fosfato, 0,74 calcário, 0,3 de sal, e o premix que a gente recomendou, 0,5. Então, ó, proteína bruta, beleza, né? Energia, beleza. Quanto que eu precisava de... A exigência não é 0,7. Se eu somar tudo aqui, dá exatamente 0,7. E o fósforo, se eu somar aqui, deu 0,5993, que é igual a 0,6. Então, minha ração está perfeitamente balanceada. O que aconteceu aqui? Aqui não tinha que dar 100? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui está faltando 210, 0,21, né? Então, eu coloco aqui no milho, tá certo? Então, em vez de 69,51, eu vou colocar de milho, porque o milho não vai alterar quase nada na minha ração. Aqui, se eu colocar 0,21 de milho aqui, praticamente vai ficar inalterado esses valores aqui. Então, aí sim eu tenho 100% de ração. Então, eu tenho 27,49 de farelo de soja, 69,72 de milho, 1,25 de fosfato bicálcico, 0,74 de calcário, 0,3. Então, eu tenho 100 aqui, ó. Vocês estão vendo que
praticamente não mudou nada aqui, ó. Aqui de 5,91 passou para 5,92. Aqui 2,377 subiu para 2,384. Praticamente cálcio fósforo não mudou nada. Aqui 0,0208, aqui 0,0209, aqui 0,1946, aqui 0. Então, a ração está perfeitamente balanceada, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer 500 quilos de ração, o que eu tenho que fazer? Então, é muito fácil, ó. Eu vou pegar 100, aqui é 100%, não é? 100 quilos. Então, se eu quiser fazer 500 quilos, basta multiplicar isso tudo aqui por 5, né? Se eu quiser 1.000 quilos, basta multiplicar tudo por 10. Então, eu vou ter o quê aqui, ó? Para 500 quilos, eu vou ter... Caramba, aqui nós estamos já em junho, né? Junho, abril. Junho de 2021, ó. Então, eu vou usar 137 kg de farelo de soja, 348 de milho, 6,25 de fosfato, 3,7 de calcário, 1,5 de sal, 2,5 de premix, pronto, eu fiz 500 kg de ração. Isso aqui dá 486 de milho e farelo de soja, e o núcleo vai dar 13,95, tá? Vocês estão vendo como que é fácil de fazer? Não é fácil? Aí, no instantinho nós fizemos. Agora é o seguinte, eu vou colocar isso aqui na plataforma e vou passar um exercício para vocês. Vocês dão conta de fazer, não? Acorda aí, turma. Sim. Então tá. Ô, gente, obrigado pela atenção e... Professor, Tá, Oi? esse material está disponível para gente? Esse material aí vai ficar disponível para gente lá na plataforma? Essa apostila? É. Vai ficar assim. É que eu atrasei um pouquinho, porque eu viajei semana passada e eu fui visitar minha filha. Então, eu desorganizei um pouquinho, mas acho que até amanhã ou depois eu resolvo tudo, tá? Beleza. Tá bom? Tá bom. Bom, gente, obrigado de novo. Juízo, viu? E vamos fazer uma oraçãozinha pro menino lá, né? Tá? Um abraço para vocês, tá? Falou, professor. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite, boa noite. Boa noite, bom final de semana. Você também, Ana. Um abraço.